O preço de um sonho nem sempre é o sono tranquilo, às vezes, é a queda em um abismo profundo. Esta é a verdade inescapável que acompanha a história de um jovem cujo destino parecia estar escrito em linho fino e ouro, mas que foi forjado na escuridão do esquecimento. Em Canaã, sob o olhar vigilante de Jacó, também chamado Israel, a predileção paterna manifestava-se de forma perigosa. O patriarca amava José mais do que a todos os seus outros 10 filhos, e esse amor se tornou uma ofensa visual, uma túnica longa, de cores vibrantes, um manto de privilégio que isolava José e incitava uma inveja corrosiva no coração dos irmãos. A túnica era apenas o catalisador. O verdadeiro combustível para o ódio era a visão profética. José narrava sonhos nos quais o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele, assim como os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinavam ao seu feixe central. Essas visões de supremacia futura eram insuportáveis, levando-os a planejar uma solução radical para silenciar a arrogância do caçula para sempre. O ciúme se transformou em conspiração e o palco estava pronto para a traição. O favoritismo paterno não lhe havia trazido paz, mas sim um decreto de morte, mostrando que o caminho para o propósito de Deus frequentemente começa onde a segurança humana termina. A oportunidade para a ação surgiu quando José foi enviado ao campo para checar o rebanho e o bem-estar dos seus irmãos. A mera visão do jovem se aproximando, ainda envolto no tecido do favor, selou seu destino. A decisão foi rápida, o plano de assassinato foi contido pela sugestão pragmática de Rubem, que desejava secretamente salvá-lo, mas o resultado imediato foi igualmente traumático. Com violência fria, eles despiram José, arrancando a túnica colorida que era o foco de tanta discórdia. A veste foi manchada com sangue de bode, uma encenação macabra para enganar o pai mutado, enquanto o jovem era lançado em um poço seco, uma cisterna vazia e escura. O poço transformou-se no primeiro abismo de sua jornada, um lugar de desespero onde seus gritos foram ignorados pelos irmãos indiferentes, que se sentaram para comer, celebrando a eliminação da ameaça. A providência, no entanto, agiu através da ganância. A chegada de uma caravana de mercadores ismaelitas, midianitas, ofereceu uma alternativa à venda. Pelo preço de 20 ciclos de prata, aquele que sonhava em ser um regente foi negociado como escravo, uma mercadoria sem valor sentimental. A poeira da rota de comércio egípcia substituiu o calor de Canaã, e José iniciou sua longa marcha, uma viagem solitária e exaustiva que o levava para uma terra estranha e idólatra, onde toda a sua identidade seria posta à prova. Chegando ao Egito, a mão de Deus continuou a guiar o cativo. José foi adquirido por Potifar, o capitão da guarda do faraó, um oficial de grande prestígio. Mesmo na condição de escravo, a bênção sobre ele era inegável, tudo que tocava prosperava. Potifar rapidamente reconheceu a sabedoria e a eficiência de José, elevando-o de servo comum a administrador-chefe de toda a sua vasta casa e propriedade. José, jovem e íntegro, estava novamente em uma posição de destaque, embora precária, e o reconhecimento de sua competência era absoluto. No entanto, o sucesso trouxe consigo uma tentação implacável e perigosa. A esposa de Potifar, seduzida pela beleza e retidão do hebreu, assediava-o insistentemente. A resistência de José foi firme e fundamentada não apenas em respeito ao seu mestre, mas em uma fidelidade inabalável ao seu Criador, pois, faria eu este mal tão grande, e pecaria contra Deus. Essa integridade, contudo, foi o catalisador de sua ruína imediata. Rejeitada e humilhada, a mulher o acusou falsamente de tentativa de violência. Sua capa, deixada nas mãos dela durante a fuga, serviu como prova incriminatória. Sem julgamento, Potifar o lançou na masmorra real, onde a escuridão e o esquecimento voltaram a dominar sua vida, testando a fé que era a única coisa que lhe restava. Na frieza da prisão, o dom profético de José não pôde ser contido pelas barras de ferro. Ele rapidamente conquistou a confiança do carcereiro e, em meio ao isolamento, interpretou os sonhos de 2 outros prisioneiros, o copeiro Mor e o padeiro-chefe do faraó. Suas previsões se cumpriram à risca, com o padeiro executado e o copeiro restaurado ao seu cargo. José fez um último apelo, pedindo que o copeiro se lembrasse dele e intercedesse por sua libertação. Contudo, a memória humana é falha, 2 anos se arrastaram, e José permaneceu esquecido, um hebreu na masmorra, abandonado pelo homem que havia salvado.
A intervenção divina veio quando o próprio faraó foi atormentado por visões noturnas, os 7 vacas saudáveis devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas mirradas. Nenhum dos sábios e magos egípcios conseguiu decifrar o enigma. Foi então que o copeiro, finalmente, se lembrou do jovem hebreu com o dom de Deus. José foi retirado às pressas da prisão, barbeado e vestido para comparecer diante do monarca. Ele atribuiu toda a capacidade de interpretação ao Altíssimo e previu a alternância exata de 7 anos de prosperidade seguidos por 7 anos de fome devastadora. Sua sabedoria prática e seu plano de armazenamento impressionaram o faraó, que o elevou vertiginosamente, dando-lhe o anel do selo, vestes de linho fino e um colar de ouro, tornando-o o governador do Egito e o gestor da crise global da fome. A grande fome, fielmente prevista e administrada por José, estendeu-se por toda a região, alcançando Canaã. Jacó, compelido pela escassez, enviou seus 10 filhos mais velhos ao Egito para comprar os suprimentos vitais. Curvados pela necessidade e exaustão da viagem, eles entraram no palácio e se prostraram diante do poderoso governador egípcio, cumprindo assim os sonhos que haviam motivado a traição de anos atrás. Eles não o reconheceram, o sotaque, as vestes egípcias e o poder transformaram José em um estranho imponente. Contudo, José os reconheceu imediatamente. Ele iniciou um teste pungente e doloroso, exigindo a presença de Benjamim, o caçula, para avaliar a verdadeira mudança em seus corações. Os irmãos, consumidos pela culpa, falavam entre si sobre o pecado cometido contra o jovem hebreu no poço, lamentando a dor que causaram, sem saber que o governador entendia cada palavra. A dor do passado era palpável, e a cena estava montada para o acerto de contas. Incapaz de sustentar a fachada, José afastou todos os servos e revelou sua verdadeira identidade em meio a um choro intenso: eu sou José. Meu pai ainda vive? O terror tomou conta dos irmãos, que esperavam a punição. Mas o perdão de José foi surpreendente e total. Ele os consolou, assegurando que não foram eles, mas Deus, que me enviará ao Egito para preservar a vida da sua família, selando uma reconciliação que salvou a todos de um destino cruel e demonstrou que o abismo pode, de fato, ser o caminho para a realização de um sonho. Tendo a graça prevalecido sobre a sombra do ódio e o alívio tomado o lugar do terror, o que se seguiu à reconciliação não foi apenas um alívio momentâneo, mas a manifestação prática do propósito eterno. A palavra nos ensina, como está escrito: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum versículo 7. O milagre da redenção de José não terminou com um abraço, ele desdobrou-se numa promessa de sustento que transcendia qualquer favor humano. O princípio é que, uma vez que o perdão é concedido, a provisão se manifesta. José não apenas removeu a culpa, ele se tornou o canal direto da proteção divina. É neste ponto que a soberania de Deus, já declarada, se materializa em logística e refúgio. A lição clara para toda a linhagem é que o socorro celestial não é abstrato, ele ocupa espaço, ele se move e ele alimenta. O perdão remove o fardo da consciência, a provisão sustenta a vida física para o cumprimento da promessa. José, agora o fiel guardião daquele propósito superior, tinha a autoridade concedida pelo próprio faraó para dar a seus irmãos mais do que simples grãos para um retorno temporário, ele lhes ofereceria um lar definitivo. Lembra-nos o salmista que devemos elevar os olhos: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmos 121 versículo 2. E assim, a ordem foi dada, não por cálculo de um coração ferido, mas pelo favor real que Deus havia estabelecido para assegurar a permanência da linhagem de Jacó. Era tempo de pôr fim ao sofrimento da terra de Canaã. José lhes deu carruagens, provisões fartas para a longa jornada de volta e presentes que atestavam a sua nova posição de honra, um sinal visível de que o abismo havia sido superado e que a terra de Gósen, a melhor da nação egípcia, esperava por eles. A vida de Jacó e de toda a sua descendência seria, finalmente, preservada, não pela força do homem, mas pela mão invisível que guia os passos dos justos em direção à plenitude de suas promessas. A chegada dos filhos a Canaã, com a comitiva de carruagens egípcias e provisões fartas, quebrou a melancolia que pairava sobre o acampamento de Jacó. Ao confrontarem o pai com a notícia avassaladora: José vive, e é governador de toda a terra do Egito. A mente de Jacó vacilou.
A dor prolongada havia gerado uma incredulidade profunda, seu coração estava entorpecido, e ele não lhes deu crédito. Este é um eco da experiência humana diante de milagres inesperados. A razão e o trauma frequentemente se levantam como barreiras contra a aceitação da boa nova de Deus. Na vida cristã, essa hesitação nos ensina sobre a necessidade de renovação da fé após longos períodos de espera ou adversidade. Muitas vezes, o crente se acostuma tanto com a aprovação que, quando a intervenção divina surge, é preciso um testemunho visível e irrefutável para que o coração se desarme. Para Jacó, o catalisador da fé não foram apenas as palavras, mas a visão concreta dos presentes e das carruagens que José havia enviado para transportá-lo. Aquelas eram evidências tangíveis da fidelidade de Deus operando através das circunstâncias mais sombrias. A fé de Jacó foi restaurada, transmutando a dúvida em alegria e, mais importante, em obediência. O Senhor o chamava para um novo ato de confiança em deixar a terra da promessa, Canaã, para residir temporariamente no Egito. A obediência, nesse contexto, exige desapego. Jacó tinha que confiar que, mesmo se afastando geograficamente da terra destinada aos seus descendentes, ele estava, na verdade, caminhando para o cumprimento da aliança divina. Este momento reforça o princípio da soberania de Deus. O que parecia ser a ruína de Jacó, a perda de seu filho amado, tornou-se o mecanismo de salvação de toda a sua linhagem, preservando o futuro de Israel em meio à grande fome. É um lembrete prático, aplicável à família e à igreja, de que Deus usa as adversidades, como a traição dos irmãos, para estabelecer seus propósitos. Jacó demonstrou perseverança ao longo de décadas de luto, e sua recompensa final foi ver a providência divina se manifestar plenamente, ensinando que a fidelidade a Deus sempre conduz à plenitude da bênção, não importa quão improvável a solução pareça ser. Ele partiu com todos os seus, levando consigo a certeza de que aquele que o guiara em sua juventude o conduziria em segurança até seu filho. O reencontro em Gósen foi o ápice da providência. Após décadas de separação e angústia, Israel pôde finalmente descansar seus olhos sobre o filho que ele julgava perdido. A terra era farta, e a bênção de Faraó, instigada pela sabedoria de José, garantia que a família seria nutrida e protegida. Contudo, em meio a essa paz recém-encontrada e a abundância de pastagens, jazia uma sutil mais perigosa armadilha. Aquele descanso material, tão desesperadamente ansiado, poderia facilmente levar ao esquecimento da fonte da qual toda a provisão emanava. O contraste entre a vida no deserto, onde cada gota de orvalho era um milagre e cada refeição uma evidência da mão de Deus, e a segurança egípcia, com celeiros cheios e a sombra da maior potência mundial, era gritante. Israel, em sua velhice abençoada, observava seus filhos e netos se adaptando à nova realidade. Embora a fidelidade de José mantivesse um foco na aliança, o conforto trazia consigo a sedução da autossuficiência. Era imperativo que eles entendessem a diferença vital entre a carne satisfeita e o espírito vigilante. A advertência silenciosa ecoava na mente do patriarca: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Era fácil, agora que as dificuldades haviam cessado, começar a confiar na solidez das estruturas egípcias, nos rebanhos crescentes ou na proteção de um governo humano, em vez de manter a confiança exclusiva no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O perigo não estava na riqueza em si, mas no coração que se apegava a ela, permitindo que a provisão tomasse o lugar do provedor. A prosperidade, quando não temperada pela humildade e pela constante memória da dependência, gera soberba e cegueira espiritual. Este foi o ponto de virada espiritual para a nascente nação. Israel transmitiu-lhes a lei não escrita, lembrando-os veementemente que, quando Deus concede fartura, o coração deve redobrar sua atenção. Assim como Deus havia advertido gerações antes, ele os instruiu a tomar cuidado para não esquecerem o Senhor nos dias de fartura, para que o Egito não se tornasse um ídolo, e a estabilidade material, um laço. O verdadeiro refúgio não era Gósen, mas a aliança. A bênção divina, agora visível em sua plenitude terrena, exigia maior vigilância para que a segurança externa não sufocasse a fé interior. Eles deveriam viver como peregrinos, lembrando que a terra de sua promessa definitiva não era aquela onde agora prosperavam. A bênção material que agora desfrutam é inegável, um testemunho tangível da fidelidade de Deus e da preservação operada por sua aliança. Contudo, a Escritura nos adverte continuamente a não depositarmos nossa confiança no que é visível e transitório.
O Senhor nos concedeu segurança em meio à escassez do mundo, não para que nos acomodássemos, mas para que testemunhássemos seu poder. Como peregrinos neste mundo, nossos olhos devem permanecer fixos naquilo que não se vê, pois a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. O Hebreus 11 versículo 1. O verdadeiro refúgio nunca foi a fertilidade da terra de Gósen, mas sim a rocha imutável que é o Deus da promessa. Que esta certeza nos impulsione a uma reflexão diária. Estamos vivendo como meros inquilinos neste mundo, administrando os recursos que nos foram dados, ou permitimos que o conforto material se torne um grilhão, esquecendo a vocação celestial? A prosperidade piedosa exige uma vigilância interior redobrada, um constante desapego do efêmero. Convido a orar por discernimento, para que a abundância não se torne um fardo que prenda o coração à terra, tornando-o insensível ao chamado para a jornada. Lembremo-nos de que a promessa definitiva está ancorada em um futuro glorioso, onde não haverá mais pranto nem dor. Diante das incertezas futuras, ou mesmo da tentação da estabilidade presente, escolham praticar a confiança inabalável no Autor e Consumador da fé. Permaneçam firmes na verdade de que aquele que preparou esta bênção terrena é o mesmo que reservou um lar eterno para os seus. Que nossa dedicação seja sempre maior à jornada da fé do que ao destino temporário, mantendo o coração absolutamente confiante no Eterno, aquele que cumpre toda a sua palavra. Se você gostou deste vídeo, nos ajude a alcançar mais pessoas, deixe o like, inscreva-se e compartilhe com seus amigos e familiares.